Pessoal, boa noite. Meu nome é Everson, sou professor e criei o canal Café Envenenado, um canal onde pretendo compartilhar com as pessoas interessadas poesias, filmes, dicas de livros, trocar uma ideia, enfim, compartilhar conhecimento. Antes da gente continuar esse primeiro vídeo dessa série, dessa playlist Pergunta que eu te respondo, eu quero só fazer uma observação. Esse canal não tem a menor intenção de ser um canal monetizado, ou seja, não tem a intenção nem a pretensão. Se amanhã ou depois eu tiver 2 milhões de seguidores, ou tiver apenas 2, sendo que dos 2, um sou eu, tudo bem, ele vai continuar. Então, se você curtir, se você divulgar esse vídeo ou os demais, você vai estar compartilhando ideias. Apenas isso, tá bom? E eu inauguro, entre tantos outros vídeos que eu já coloquei no canal, a série Pergunta que eu te respondo. Como é um canal novo e eu não sou uma pessoa famosa, o que eu fiz? Eu pedi para 10 amigos que fizessem perguntas pertinentes, é claro, e que eu responderia. E esses 10 amigos mandaram para mim, alguns por WhatsApp, outros falaram pessoalmente, e 2 amigos colocaram num bilhetinho e deixaram na minha mesa. E o interessante é que das 10 perguntas, 3 tinham o mesmo conteúdo. Antes de jogar a pergunta e dar a resposta, o que eu achei interessante é que toda pergunta ela parte de uma curiosidade. E a curiosidade, ela tem um vetor, que é você querer saber alguma coisa. Mas como você quer saber alguma coisa para uma finalidade. E nessa uma semana, hoje é quinta-feira, 31 de março de 2022. Nesta uma semana, até eu formular a resposta, lembrando que a resposta aqui, ela não tem nenhum embasamento técnico, pedagógico, é uma resposta crua, fluida, normal, como se eu estivesse numa mesa de um boteco, batendo papo com os meus amigos. Ah, e eu fui pesquisar o porquê que esses 3 fizeram essa pergunta. E para minha surpresa, não sei porque eu me surpreendi, eu percebi que os 3 colegas, inclusive muito obrigado aos 10 colegas que perguntaram, os 3 colegas, eles, na verdade, têm 100% um enviesamento político. 2 colegas têm posturas e pensamentos conservadores e de direita, o que não é mal algum. Você tem o direito de pensar e agir da forma que você quiser, desde que você não ofenda o outro, não assedie o outro, não mate o outro, desde que você não cometa um crime, você tem o direito de pensar, votar, apoiar quem você quiser. Ok? Bom, 3 minutos já se passaram, chega de enrolação e agora vamos à pergunta. A pergunta que foi feita por 3 amigos, das 10 que eu pedi, é se o nazismo foi de direita ou de esquerda. E eu vou responder para você, tá bom? Amigos, o nazismo, antes de mais nada, a opinião que eu vou dar a partir de agora, ela é minha, 100% minha e de inteira responsabilidade minha. O nazismo foi uma das coisas mais horríveis, idiotas que o ser humano pôde fazer. Não é a primeira vez na história do homem, e eu vou partir de um período histórico, das primeiras civilizações. Eu vou ignorar anterior a esse período. Vou pegar coisas, situações, é a minha opinião, a partir de 5, 6, 7 mil anos, quando supostamente, historicamente, as primeiras cidades surgiram. Tá? Não é a primeira vez que um grupo humano, por ódio,
por poder ou por qualquer outro motivo, extermina o outro. Porém, em pleno século XX, partindo de uma das civilização aonde teve Nietzsche, Kant, Mozart, uma das civilizações mais avançadas cientificamente, culturalmente, da onde na minha opinião, exclusivamente a minha opinião, toda a base intelectual para o futuro do que nós temos, inclusive do que nós temos hoje, partiu dessa civilização, a civilização alemã, a população alemã. É inconcebível. Eu poderia falar de outros momentos na história do ser humano, onde uma população, um grupo de pessoas exterminou, provocou genocídio de outro. Poderia. Eu não teria dedos na mão suficiente para contar. Mas em pleno século XX, em pleno momento de esclarecimento de toda a sociedade, eu simplesmente me colocar, não eu, os nazistas, se colocarem como superior a outro, classificar o ser humano como raça. Só existe uma raça, a raça humana. Se tem pessoas de biotipo negros, japoneses, chineses, indígenas, se nós temos pessoas de orientação sexual, homo, hétero, pan, se existem pessoas de orientação espiritual, judeu, candomblé, espírita ou qualquer outra coisa, são seres humanos e suas orientações, opiniões, preferências, sua vida. Ninguém é menor ou maior. Não existe uma raça superior. Existe uma raça humana. Em pleno século XX, um grupo de pessoas, porque eu não posso falar que foram os alemães. Toda generalização é burra. Não foram todos os alemães. Um grupo de alemães. Um grupo de pessoas provenientes de uma região que nós chamamos de Alemanha, exterminou outros grupos de pessoas, ou pelo menos provocou, ou teve a intenção de exterminar outras pessoas, simplesmente o matar a outra pessoa. E nós falamos dos judeus, dos povos de origem judeu, dos judeus, porque foi em maior número, mas outras pessoas também foram massacradas por esse vergonhoso movimento chamado nazismo. Ciganos, estrangeiros. E a história nos conta que nesse intuito de uma superioridade, até mesmo os próprios alemães. Mas isso é uma outra história, é uma outra resposta. Vamos lá, já indo para o fim do vídeo, que já deu aqui 8 minutos e 49 segundos de vídeo. Aqui no Brasil, talvez, a gente faça a associação do nazismo aos movimentos de esquerda, em função, aqui, deixa eu colocar os óculos para enxergar melhor, em função do nome do partido. E o partido nazista, o nome correto dele é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tem uma pronúncia aqui em alemão, mas eu não vou nem arriscar, tá bom? É um erro muito grande eu associar esse socialista, e é aqui onde nós erramos, tá? Associar o Partido Nacional Socialista ao movimento político social, socialismo, que está totalmente vinculado aos movimentos de esquerda. Não. As palavras são semelhantes, mas a ideia é diferente. Só para ilustrar,
Aqui no nosso país, na nossa língua portuguesa, nós temos uma palavra para definir um membro do corpo humano chamado mão. Quando eu falo, eu dei a mão, estiquei a mão para o meu amigo para cumprimentá-lo, a sua cabeça associa que você esticou a mão, tocou a mão de outro amigo e cumprimentou. Quando eu falo, dei a mão para a minha filhinha para atravessar a rua, a sua cabeça associa que você segurou na mão, no caso de uma criança, para atravessar a rua. Só que nós temos essa palavra mão. Não sou professor de português, estou aqui respondendo. Quando você está fazendo um trabalho, você fala, fulano, me dá uma mão aqui. Você está pedindo ajuda. Você usou a palavra mão para uma outra situação. É grotesco essa explicação que eu dei, mas quando você lê socialismo, socialismo soviético, né? Os movimentos socialistas, é a palavra socialista para uma finalidade, que começa lá no século XVIII, com pensadores franceses, sintetizado nas obras de Marx e Engels no século XIX, aplicado na experiência russa, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, e em outros movimentos que nós vamos discutir isso em outro possível vídeo. Essa é uma coisa que você usa a palavra socialista para um movimento de partidos de esquerda. A palavra nacional socialista ela tem uma outra significância nesse contexto, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Quando ele cria essa nacional... Vamos aqui, para o vídeo não ficar muito longo. O que é o nacionalismo? É quando eu coloco a minha nação, a minha nacionalidade. Eu sou brasileiro e estou acima de qualquer coisa. Então, se eu encontrar aqui na rua, aqui no Brasil, um colombiano, um japonês, uma pessoa não brasileira, eu estou classificando como inferior. Esse nacional socialista, ele quis dizer, quando Anton Drexler, em 1920, cria a porcaria desse partido, tá? Seria um partido, um grupo político nacional, um grupo político de alemães, trabalhadores, pensando num bem-estar social. O que é um bem-estar social? Quando você procura um posto de saúde público e você é atendido, ele fez um bem-estar social. Não importa se você é rico, se você é pobre, preto, branco, indígena, japonês, coreano, hindu, não importa. É isso. Não associe. É um erro você fazer isso. Tá? Só para você ter uma ideia, esse partido nacionalista alemão, nacional socialista dos trabalhadores alemães, ele surge a partir de uma combinação de uma cultura paramilitar, racista e populista de um grupo, a gente poderia aqui no Brasil chamar de gangue, tá? Conhecida, eu não sei se a pronúncia em alemão é assim, Freikorps. Gente, um grupo paramilitar. Assim como você tem o PCC, assim como você tem Comando Vermelho. É um grupo paramilitar, tá? Ele surge logo após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Quem estava nesses Freikorps? Nesse grupo paramilitar. Quem estava lá? Veteranos da guerra, inconformados com o retorno da vida civil, inconformado com a situação de extrema pobreza que a Alemanha ficou em função de uma série de sanções que foram impostas para a Alemanha após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Tá? Nós estamos falando, meus amigos, de pessoas que num determinado momento, estando ali na guerra, alcançaram altos postos na carreira militar, tá bom? E quando volta para a vida civil,
após 1918, para ser bem sincero, para ser bem assertivo, a partir de dezembro de 1918, tá? Eles voltam magoados, ressentidos, tá bom? Com a situação, ah, digamos assim, humilhante que eles se classificavam. Eles disseram: estamos sendo humilhados, a Alemanha está sendo humilhada. E aí, meus amigos, eles criam uma espécie de revanchismo. Só para você ter uma ideia, olha só, não foi só o Freikorps que existiu. Nessa mesma época, teve um grupo paramilitar chamado Liga Espartaquista. E essas ligas, esses grupos paramilitares, promoveram violência, perseguição àqueles que eles achavam que eram os culpados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Para finalizar o nosso vídeo, o nazismo seria um erro eu chamar o nazismo de direita. Porque não é porque uma pessoa tem um pensamento, uma ideologia, uma cultura, seja lá como quiser chamar, mais para a direita, mais conservadora, ela é nazista, ela é fascista. Ela é uma pessoa. Não é porque uma pessoa tem um pensamento mais progressista, mais à esquerda, que ela é cruel, como o comunismo foi para a União Soviética e em outras nações de experiência comunista. Outra coisa que nós temos que deixar de ser infantil. É infantil você fazer isso. Dentro desse grupo que nós chamamos de partido nazista, eu tinha ali dentro, eu não, o partido, pessoas miseráveis, não miseráveis de passar fome, de não ter dinheiro, miseráveis de espírito, utilizando de uma condição política, social, para ascender ao poder e colocar as suas ideias. E entre várias ideias, entre vários ideais, estava a horripilância, a mesquinhez, eu não tenho palavras para dizer o quão nojento foi as atitudes dos nazistas. Exterminar pessoas em campos de concentração em função de sua religião ou de sua origem. E quando eu falo que os nazistas mataram mais de 6 milhões de judeus, não era apenas o judeu praticante da religião judaica. Era o judeu de cultura judaica, de postura judaica, de origem judaica. Eu estou generalizando, estou dizendo que todo judeu é culpado pela desgraça do meu país. Isso é a coisa mais horrível do mundo. E eles não foram só judeus. É que, como eu já disse lá atrás, foi em maior número. Mas foram ciganos, pessoas não católicas, testemunhas de Jeová, homossexuais. Talvez na Alemanha naquela época eu não teria muitas pessoas de origem afrodescendente. Mas é uma atitude totalmente racista. Para finalizar, vamos pegar um contexto aqui. Opa, só pegar essa referência. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele surge a partir de um nacionalismo alemão combinado à cultura paramilitar racista e populista das Freikorps, que lutaram contra levantes comunistas após a Primeira Guerra Mundial. E eles tinham uma atitude totalmente anti-burguesia, anticapitalista,
antissemita, antimarxista, e o seu lema era manter a pureza da raça superior ariana. Que eu prometo, num futuro não distante, explicar o quão idiota é dizer a raça ariana como raça pura. O quão besta é buscar referências em populações que estão do outro lado do mundo, para a população ariana. Aquele símbolo do nazismo, que aí às vezes em sala de aula eu vejo isso e eu tenho vontade de vomitar, porque você vê em simbolismos, principalmente da cultura hindu, aquilo foi pego, foi apropriado. É você, sabe, apropriou aquele símbolo, né, para o nazismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, meus amigos, 21 minutos de vídeo. Não sei se eu fui técnico, filosófico, historiador, não me interessa. O nazismo foi nojento. Pessoas de índole assassina, pessoas covardes, pessoas inclassificáveis se apropriaram de ideais, de simbolismos, manipularam situações e perseguiram e mataram pessoas. Então, se um dia você ouvir alguém falar que nazismo foi de direita ou de esquerda, nazismo foi nojento. Nazismo não deveria existir essa palavra. Nós deveríamos, toda vez que a gente, por um motivo, seja um jornalista que tenha que falar, um historiador, ou você estiver lendo uma história, alguma coisa, toda vez que a gente falar a palavra nazismo, todo ser humano deveria sentir vergonha de que um dia o mesmo ser humano que produz, a mesma sociedade humana que produz, da onde nasceu Vivaldi, Shakespeare, Machado de Assis, Tom Jobim, sabe? Esse mesmo ser humano que é capaz de fazer coisas tão lindas, também foi capaz de criar algo tão nojento e repulsivo. O nazismo é vergonhoso enquanto humano. E somos humanos. E por sermos humanos, nada mais nos surpreende. Obrigado.